Você já pode levantar os seus braços e clamar: tua graça em mim. Se entregue, se abandone nas mãos do Senhor. Tua graça em mim, Jesus, não foi em vão. A tua graça em mim, Jesus, não foi em vão. Deixei-me usar, deixei-me modelar. Deixei-me usar, deixei-me modelar. Deixei-me usar, deixei-me modelar. Deixei-me usar, deixei-me modelar. Deixei-me usar, deixei-me remodelar. 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 Já não sou eu que vivo, já não sou eu que vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, já não sou eu que vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Escuta, jovens, eu considero como perda. Solta a sua voz. Oh, a vida eu considero tudo que eu deixei pra trás. Considero. Eu considero como perda tudo que deixei pra trás. Eu considero como ganho a vida que Cristo me dá. Eu considero como perda tudo que deixei pra trás. Eu considero como ganho a vida que Cristo me dá. Já não sou eu que vivo, já não sou eu que vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, já não sou eu que vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ore no poder do Espírito Santo. É Cristo, na força do Espírito Santo, no querer do Pai, que habita em você, que habita em sua alma, que habita em toda a sua
isso, já não sou. Já não sou. E coloquemos aquela que soube deixar Deus ser tudo nela, tudo pelo tudo. E porque ela deixou Cristo ser tudo nela, ela deixou Deus ser tudo nela, ela foi a porta do céu, aonde a vontade do Pai se concretizou no sim dela. E no sim dela, Cristo, pela força do Espírito Santo, encarnou-se no meio de nós. Vamos rezar esta Ave Maria, pedindo para que a Virgem Maria, no sim dela também, possa hoje ser essa porta, onde eu e você possamos ser plenamente em Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha para o teu irmão ao lado e traça na fronte dele a marca da promessa. Diga para ele: receba essa graça, a marca da promessa. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. E aplauda este que está marcado pelo sinal da cruz. Esse irmão que está ao seu lado, que porta uma promessa de Deus. Pode aplaudir esse irmão com mais força, com mais força. Celebra a vida desse irmão. Podemos nos sentar, meus irmãos. Pegue a palavra de Deus em Mateus 10. O tema para essa pregação é desafio da vida real. Como ser jovem cristão em um mundo que não para e cheio de tentações. Como ser esse jovem sarado. Eu posso iniciar isso. Não estava lá em 2008, acho que é 2008, né, Padre Edmilson? Ele não viu não, mas deixa ele. 2008, acho que foi ali que os jovens sarados, naquela capelinha de São Paulo, não é isso? Como ser um jovem sarado nesse mundo real? Vamos olhar para a origem, porque sempre é importante a gente fazer memória da origem. A Igreja Católica sempre faz memória, sempre volta para a origem. Quando Cristo ali fala: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Onde Jesus institui todos os 7 sacramentos, onde Jesus nos mostra como ser a sua igreja. Pelo que não me falha a memória, Padre Edmilson dizia para mim em 2010, quando ele falou assim: Padre, vamos começar aqui uns jovens sarados. Eu estou lá em Campos de Goytacazes. Tem alguém de Campos de Goytacazes aqui? Cadê? Aqui, vamos aplaudir Campos de Goytacazes. Pode aplaudir esses irmãos. Tem o pessoal de Cunha aqui, que eu já vi. Cadê Cunha? Vamos aplaudir aí o pessoal de Cunha. Cadê o pessoal também lá de São José dos Campos? Cadê? Está ali. Cadê o pessoal aqui de Cruzeiro? Tem alguém de Cruzeiro? Muito bem. Cachoeira Paulista, cadê? Aí, está aqui também. Lavrinhas, tem alguém de Lavrinhas? Maravilha. Olha, eu sei que tinha gente também que vinha ali de Aparecida. Tem Aparecida aqui? Cadê Aparecida aí? Maravilha, maravilha. Se eu esqueci de contemplar alguém aqui, me perdoe. Canas, que já foi falado. Cadê Canas? Está lá o jovem. Cadê Pedrinho? Que o padre falou ali na pregação. Está ótimo. Mas Padre Edmilson, no primeiro momento, como eu dizia ontem na missa, claro, depois eu passei outras missões. Cadê Rio de Janeiro? Cadê Campos de Goytacazes, que eu já falei uma vez, falo de novo. Cadê Rio Preto? Deve estar aí, está aí. Maravilha. Cadê Cuiabá? Cadê meu parceiro que está aqui de Cuiabá? Está ali.
tantas e tantas missões, mas para dizer assim, e outras que eu pude conhecer, como Itumirim, Lavras, olha aí também, maravilha, tantas outras. Mas Padre Edmilson me dizia: padre, estou lá com os Jovens Sarados agora em Campos. No primeiro momento eu falei: padre, como fazer? Ele disse para mim, como é que o Padre Edmilson sempre responde? Faz aí que vai dar certo. E aí depois ele foi me explicando como ser um jovem diante desses desafios, nesse mundo real. Ele numa missa, olhou para Cíntia, que se eu não me engano Cíntia dizia que nem conhecia ele, pelo menos, ou ele não conhecia ela, e falou assim: vamos começar um grupo. E ela olhou assim para, disse: um grupo? Como assim? Aí ele falou: traz aí, vamos comigo no Santíssimo, na capelinha de São Paulo, na antiga loja. E ali ela falou: posso trazer mais alguém? Falou: pode. Aí veio o Léo, que hoje é esposo dela, não sei se o Léo está por aí. Veio também o Du. Estavam lá os três com o Padre Edmilson. Como ser um jovem nesse mundo real, diante de tantos desafios. Olha para a origem, jovens, olha para a origem. E aí, Padre Edmilson, ele começou ali com aqueles três. E o bonito, vamos aplaudir esse ministério de música lindo, maravilhoso. Mas o lindo é que na origem, o ministério de música, eles eram bem formados com vocês, eles tocavam maravilhosamente, eles eram os caras no ministério. Era Padre Edmilson, Cíntia, Léo e Du, os quatro ali. Era o ministério de música, era o grupo de oração, era então aqueles que tinham sede de almas, tinham anseio de almas, eram aqueles que faziam tudo no grupo, as cadeiras, um colocava a cadeira para o outro, se tivesse um banquinho na capela, depois todos se ajoelhavam, todos se levantavam. Só que interessante, 2008, 2009, 2010 e hoje 2025, fazem quantos anos, minha gente? Quantos anos? Vamos lá de novo, 2008, 2009, 2010 e hoje 2025, fazem quantos anos? Fala mais alto. Mais um pouquinho. Não, você não entendeu, você não está fazendo memória da origem, que nem do lugar você saiu. Levanta desse lugar e fala bem alto para Deus, agradecendo a Deus e louvando a Deus. Deus, fazem quantos anos? Levanta. 17 anos. Mas sentou por quê? Sentou por quê? Levanta, levanta. Levanta. Filho, filha, como ser jovens nesse mundo real é olhar há 17 anos atrás e perceber que o sim daqueles três com o Padre Edmilson fez você estar aqui. Alcançou você. Alcançou você. Alcançou-me com o Padre. Posso dizer Padre Bruno também. Alcançou. Cadê os casados sarados? Cadê os casados sarados? Alcançou vocês. Cadê os jovens que estão vindo hoje para os Jovens Sarados? Estão há 1 ano, 2 anos, faz a mão assim. Alcançou vocês hoje, depois de 17 anos. Então aplauda, aplauda esse Deus maravilhoso, que encontrou 4 pessoas, um padre e 3 jovens. Mas escute, não senta não, senta não. Há 17 anos, o mais lindo de tudo isso, Padre Edmilson, Du, Léo, Cíntia, eles continuam. E sabe por que eles continuam? Porque eles só vão parar quando eles chegarem no céu. Só quando chegar no céu. Só quando chegar no céu. Mas eu quero te dizer, agora abre um sorriso rasgo, aquele sorriso descarado, modo de dizer, com todo respeito. Olha para o teu irmão. Você só vai parar quando você estiver no abraço do Pai. Você só vai parar quando você estiver na felicidade eterna. Você só vai parar quando a Virgem Maria te abraçar no céu, te acolher e falar: vou te levar para o meu filho Jesus. Diga para o teu irmão: você está disposto a isso? Responde agora, abençoado. Então aplauda com muita força esse irmão que tomou essa decisão. Pode sentar agora, minha gente. Tua graça em mim
Canta aí de novo, rapidinho. Corre aí, meu filho, boa. Ontem eu estava vindo com esse santo aqui. E aí ele lembrava para mim, olha, há uns 3 anos atrás, eu, o Padre Edmilson e mais algum fizeram aí o propósito de perder uns 10, 15 quilos. Aí ele falou, estamos no propósito. Para dizer, vai correr para lá e para cá e vai ganhar esse propósito. Canta, a tua graça. A tua graça em mim, Jesus, não foi em vão. A tua graça em mim, Jesus, não foi em vão. Deixei-me usar, deixei-me usar, deixei-me modelar. Deixei-me usar, Deixei-me usar, deixei-me modelar. Deixei-me usar, deixei-me modelar. Deixei-me usar, deixei-me modelar. Já não sou eu que vivo, já não sou eu que vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, já não sou eu que vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Amados, então por que eu estou dizendo que vocês têm que olhar para a origem, vocês, sobretudo? Porque eu só posso entender que eu vou vencer os desafios se eu olhar na obra maravilhosa que Deus fez e colocou no meio de nós, que é o Du, a Cintia, o Léo, que é o Padre Edmilson, que lá começaram. Eu preciso olhar para os primeiros, que começaram lá atrás com tantos desafios. Eles não tinham esse centro de evangelização, só tinha eles e Deus. E eles mostravam para nós, como eu dizia ontem na missa, é estar na fonte, é estar na fonte, é estar na fonte todo momento. O que o Padre Edmilson fazia com eles? Pelo que ele me lembra, ele dizia para mim, quando ele falava comigo, era missa, e a gente ficava adorando Jesus depois ali, naquela capelinha, pequena, né, Padre? Pequena de São Paulo. É estar na fonte, é estar na fonte, é estar na fonte. Por quê? Lembra o que foi dito ontem, quem estava aqui? Porque na medida que eu me abro a experiência, Deus vai me capacitando, mas mais do que capacitando, Ele vai me fazendo ser esse homem novo, esse jovem novo, esse ministério novo, essa jovem nova. Deus vai fazer isso em mim, vai fazendo e vai fazendo, e chega um momento que eu já não me basto mais, eu quero ser tudo pelo todo, tudo pelo tudo, e eu vou cada vez mais me entregando. Talvez o grande desafio para a nossa vida é quando a gente coloca limite em ir à fonte que é Jesus na Eucaristia. É quando a gente coloca limite em ir na fonte que é Jesus também no sacrário para adorá-lo. Quando a gente coloca limite para isso, oh meu irmão, a gente vai ficando anêmico na entrega, anêmico em amar, anêmico em se dar para Deus. A gente volta a se dividir, a gente volta a querer ter saudade da cebola do Egito, como nos mostra a Sagrada Escritura. Não, Deus quer que você tenha prazer, satisfação, alegria de estar com Ele. Então para isso, nós precisamos olhar para essa origem. Deus tocando o Padre Bosquinho, que sedento desta fonte sempre, que eu conheço ele antes, aliás, fui alcançado também por ele. Tem uma historinha aí, mas não vou contar hoje não. Mas também ele depositou, sinalizou, fecundou isso no coração do Léo, da Cíntia e do Du. Fecundou no coração desses três. E esses três também, depois que se deixaram ser tomados, ora meu irmão, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. É assim que precisa acontecer na minha e na sua vida, cada vez mais. Por quê? Porque quando eu quero não mais viver para mim, mas deixar Cristo viver em mim. Vem cá você, meu jovem, o de trás, rapidinho, corre rapaz, corre. Pensei que era mais baixo, mas tudo bem,
Mas quando Cristo vive em mim, fica aqui no meu lado, meu santo. Padre Jonas pensava assim: vamos fazer os sarados, academia dos sarados. Isso ainda já aconteceu, padre, essa academia dos sarados? Ou não? Ainda não, mas vai acontecer. Quando isso acontecer, mas a academia está acontecendo, através dos jovens. Quando isso acontece, meu irmão, ele pode ter falhas, ele pode ter erros, ele pode ser a pior pessoa do mundo. Por isso que o padre Edmilson falava: eu quero os doentes. Mas ele quer os doentes aonde? Aqui no lado, não longe, do lado, junto. Porque um doente sozinho, ele só tende a piorar. Mas quando um doente é cuidado, esse doente vai deixando de ser doente. Se vocês já ouviram o testemunho do Léo, já viram o testemunho do Du, da Cíntia, sarados, mas foram pegados adoecidos. Todos nós um dia estamos adoecidos, e todos nós ainda estamos sendo sarados, amém? Só que aí, quando você vê essa pessoa, por que o padre Edmilson dizia na pregação, estava ali no fundinho escutando, por que o padre Edmilson falava: eu quero aqueles, não coloque limites, não queiram colocar barreiras. Porque aí, meu irmão, você vai entender que na hora que você vê que a pessoa é ruim, mas que irmão chato, tem irmão chato no seu grupo? Não responda, você vai confessar depois. Tem irmão que é bravo no seu grupo? Não sei. Tem irmão que é colérico? Tem, né? Tem irmão que você não queria ver mais ele no seu grupo? Mas olha só, até vibra. É muito cara de pau mesmo. Mas tudo bem. Mas tem irmão que você fala assim: eu não vou mais nesse grupo por causa daquele irmão. Irmãos, quando a gente está nessa condição, é porque a gente está anêmico, a gente está indo pouco na fonte. Mas quando a gente vai na fonte e deixa ser fecundado por Cristo, meu irmão, aí você vai falar assim: eu queria matar isso aqui lá atrás, mas agora eu não mato mais. Vamos fazer uma coisinha que muitos maranatas daqui vivenciaram comigo. Coloca a mãozinha lá no chão. Isso, meu filho. Olha só, acho que eu peguei o lado errado, mas tudo bem, vai dar certo. Você vai começar a querer fazer o que? Bota a mão lá, você não é sarado? Bota a mão aí embaixo. Quando você deixa ser fecundado por Cristo, meu irmão, você, por pior que teu irmão seja, por pior, fica aí, por pior que seu irmão seja, por pior que ele possa ser, que você diga: ele só atrapalha o grupo, você vai lembrar o que o padre Edmilson falou: é uma alma ser salva. Se é uma alma ser salva, você vai deixar Cristo viver em você, e deixar Cristo viver em você, isso aqui, meu irmão, você vai entrar debaixo dele. Vai, menino, caia. E você vai carregar ele. Vai carregar ele. E vai carregar. Você não vai desistir. Talvez ele seja seu coordenador, talvez ele seja o coordenador da sua equipe, mas você não vai desistir dele. Desce, menino. Aplaude, Senhor, o Senhor está aqui. Se é Cristo que vive em você, você não pode desistir. Se é Cristo que vive em você, você tem que carregar esse irmão no seu ombro, e não na sua boca criticando ou julgando ele. Ele merece de você o melhor, o padre Edmilson falou. Ele merece a sua oração. Talvez o carregar ele no ombro seja você rezar mais por ele. Mas aonde que você vai rezar? Indo na fonte que é Jesus, lá no sacrário. Padre Edmilson falou, e eu lembrei de um outro testemunho, que ele disse da irmã que foi lá na igreja, voltou e falou: padre, se não fosse a missa eu iria. E eu tive o testemunho de um ex-pastor, que me contaram no caso, que ele falou assim: nossa, eu nunca entendi, na minha igreja a gente toda temporada tem que inventar alguma coisa, eu já não aguento mais ter que inventar algo para prender o pessoal. Mas aí quando eu via na igreja de vocês, a igreja católica, era a mesma coisa. Início, em nome do Pai, ato penitencial, depois as leituras que são proclamadas, depois a mesa eucarística, e a igreja de vocês cheia. O que vocês fazem para a igreja de vocês estarem cheia? E ali a gente tem que ficar inventando. Aí ele disse, me deram esse testemunho dele: sabe por que a gente fica inventando? Porque a gente não tem eucaristia. Porque se a gente tivesse eucaristia, nós não precisávamos inventar, porque lá com vocês está o autor de toda a criação. De toda a criação. E ele hoje se converteu
o pessoal me dava o testemunho dele. Mas aí, minha gente, olha que lindo, é um desafio deixar Cristo viver em você. Como é que eu posso vencer nesse mundo que não para e cheio de tentações? Primeira realidade, lembrar também na sua vida o que Deus tem feito na sua vida. Irmão, irmã, lembrar do que Deus tem feito na sua vida, Joyce, o que Deus tem feito em sua vida, meus amados. Porque se eu não faço memória daquilo que Deus faz em mim, lá na frente eu vou me esquecendo diante das tentações, diante dos aborrecimentos dentro do grupo, diante das feridas que vão se dando no relacionamento um com o outro. Ora, meu irmão, aí você vai estar tão esquecido do que Deus fez, que aí você vai querer abandonar mesmo. Então o caminho qual que é? Faça memória do que Deus fez em você, e não das feridas que fizeram em você. Amém? Outra realidade, eu falei, o Du, o Léo, a Cíntia, o Padre Edmilson lá no início. Eu estou pegando eles três porque foi aonde nasceu os Jovens Sarados. Eu disse para vocês, quanto tempo? 17 anos. Então 17 anos, que não é simplesmente estar no grupo. Aquele abraço que o Padre Edmilson deu aqui na irmã Adriana, ele faz, isso é uma eternidade. O Du, a Cíntia, o Léo, a mesma coisa. É ou não é verdade? É ou não é verdade que toda vez que vocês encontram o Du, a Cíntia, o Léo, é aquela alegria, eles vêm, eles abraçam, não é assim? Mas para dizer para vocês, eles não fizeram isso um dia, 2 dias ou 3 dias. 17 anos eles têm feito isso. 17 anos eles têm alimentado aquilo que Deus colocou no coração deles. Claro, não é só o abraço, é as 5 pedrinhas, é a santidade de vida. Mas há 17 anos eles têm alimentado isso na vida deles. Por quê? Presta atenção, meus irmãos. Se vocês alimentam as suas feridas, vocês vão se tornar as suas feridas. Se vocês alimentam abrir-se para as tentações, vocês vão cair nas tentações. Se vocês alimentam a mágoa, a raiva, a ira, vocês vão se tornar incapazes de amar. Mas se vocês alimentam a experiência de Cristo que Deus fez em sua vida, e se você olha para aqueles que estão buscando viver isso, alimentando isso diariamente, aquilo que você alimenta é aquilo que você se tornará. Você precisa se tornar cada vez mais alguém capaz de estar no mundo, diante das tentações, mas mostrar para o mundo que quem vive em você é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Pode aplaudir o Senhor. Diga comigo, quem vive em mim é Jesus Cristo. Fale mais forte, quem vive em mim é Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Outra realidade, Padre, mas não é tão simples assim. Eu até lembro do que Deus fez em minha vida, mas é tanto desafio. Olha, às vezes, já falaram isso para mim: Padre, você é bruto demais. Padre, não quero estar perto de você não. É tão difícil. É isso aí, Padre Edmilson. Padre, não quero ver sua... Você lembra dessa? Estava lá a menina num retiro, não sei aonde, aqui no interior de São Paulo. Olha, na hora que você tocou em uma certa realidade, que eu não vou falar qual que é, eu tive vontade de ir embora de lá. Na verdade, acho que ela falou que foi embora de lá. Eu fiquei com raiva de você. Aí naquele encontro ela falou: mas hoje eu estou aqui para entender que o que o Senhor disse lá, da palavra de Deus, estava certo, e eu tinha que largar aquela vida errada. Aí eu falei: nossa, mas... E ela falou dentro da convivência toda, fiquei com aquela cara que eu nem preciso nem dizer, queria me esconder. Mas eu falei assim: que bom, irmã, então para dizer agora que você é seu pai espiritual, né? Aí ela falou assim: mas para dizer, irmãos, irmãs, às vezes é muito difícil mesmo. É muito difícil. É por isso que nós precisamos ir à fonte diariamente, ou se você pode, várias vezes no dia. Ir na fonte, ir no sacrário, ir na missa. Porque se você não adorar, dizia Padre Jonas, você não vai aguentar.
Mas o que é que Padre Jonas dizia? Todo mundo pensa que é só quando vier as grandes tribulações. Não é só quando vier as grandes tribulações, não. É quando vier os desafios do dia a dia. Já dizia um santo, que eu não lembro o nome dele agora, que ele diz assim: a vida comunitária é o seu grande martírio. É desafiador lidar com o outro, é ou não é verdade? É fácil lidar com a pessoa que está do seu grupo? É fácil você lidar com a pessoa que te decepcionou e está lá no seu grupo? É fácil lidar com aquela pessoa que fez fuxico de você lá no seu grupo? Não é fácil não. Mas para dizer a vocês, por isso nós precisamos ir na fonte, que é Jesus Eucarístico. Por isso que nós precisamos ir na fonte, que Ele nos impulsiona a sempre lavar nossa alma no sangue do Cordeiro. Apocalipse: alvejaram as suas roupas, as suas vidas no sangue do Cordeiro. Por isso que nós temos que ir também ao confessionário, porque é lá que você, no sangue do Cordeiro, você é redimida, é perdoada, é liberta, é salva. E por que eu estou falando dessa parte? Porque para que eu esteja no mundo, eu preciso que o mundo do meu interior, na devoção de Nossa Senhora a Montfort, o mundo do meu interior, ele possa primeiro estar sendo sarado. Se eu for para o mundo e eu também estiver doente, eu vou adoecer, eu não vou alcançar o outro, e eu não vou conseguir também perseverar. Então eu preciso que esse mundo, bate no peito, esse mundo, bate mais forte, este mundo do meu interior, ele seja sarado a cada dia. E por que é importante isso? Como vencer as tentações do mundo? Ora, meus irmãos, Jesus já nos diz: seja luz do mundo, seja sal da terra. Como vencer as tentações desse mundo? Esse mundo interior primeiramente, aquelas porqueiras que vem na cabeça, aqueles sentimentos que são contrários a Deus. Como vencer isso? Para que eu possa ajudar quem está lá fora, decidido a tirar a sua vida ou coisa parecida. Vou dar um testemunho de um amigo que acabou de falecer, não tem uma semana, o Robertinho, lá de Cuiabá. Robertinho, eu conheci ele no Caminho da Fé, que eu fiz 5 dias aqui de Paraisópolis até Aparecida, com um grupo de 44 mulheres, eu confessando todas elas. Já tinha feito com 75 homens, confessando todos eles. E aí o que aconteceu? Robertinho, ele apareceu que ele estava na luta contra um câncer, mas ele estava relativamente bem. E aí essas últimas semanas, não fazem 2 semanas que ele faleceu, quando eu entrei na casa dele, eu mal entrei, que eu sentei no lado dele, ele se debruçou no meu colo, e ali ele começou a orar em línguas. Começou a orar em línguas, e eu e a Carla que estávamos ali, começamos a orar em línguas com ele, e orar, clamando a Deus, clamando a graça sobre ele, clamando a Deus o que é melhor para ele, de tal forma, que aquele homem que quando nós chegamos estava debilitado, num certo momento que nós terminamos a oração, ele se levantou revigorado, ele falou: Padre, o câncer não está me vencendo, porque quem está vencendo em mim é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Os meus medos não estão me vencendo, porque quem está vencendo em mim é Jesus Cristo. E aí, claro, faz uma semana basicamente, ele veio a falecer, no momento que eu estava ligando, falando com a moça aqui, que falou: Padre, você não quer vir no hospital, que agora vamos. Naquele momento, ele partiu. Então, para dizer a vocês, é indo na fonte, na vida de oração também. Na vida de oração, como é que você vai vencer os seus medos? Como é que você vai vencer as suas mágoas? Como é que você vai vencer? Como é que você vai vencer o momento que você está irado com alguém? Se colocando em oração, se colocando em oração. E aí vem a provocação: jovem, como é que está a sua oração? Como é que está a sua busca no Santíssimo? Como é que está a sua busca na Eucaristia, na Santa Missa? Como é que está a sua vida na busca pela confissão? Porque, meus irmãos, nenhuma tentação tem poder sobre você, amém? Quem tem poder sobre você é Jesus Cristo, amém? Mas Jesus só tem poder sobre você se você vai ao encontro dele. Jesus só pode fazer novas todas as coisas hoje, na realidade que você se encontra, se você for ao encontro dele. Jesus pode fazer um homem casto, amém? Amém, minha gente?
Jesus pode fazer você casar um casal casto, amém? Mas Ele só vai poder fazer isso se você deixa colocar Jesus como o centro do seu namoro, amém? Não tem mistério, mas é um mistério. Deus, Ele capacita. Deus é capaz de te colocar no meio de um mundo perdido e você ali brilhar a glória de Deus. Você é chamado a estar neste mundo para brilhar a glória de Deus, amém? Aí eu pergunto para vocês, quem foi São Francisco? Beberrão? Poderia se dizer até um alcoólatra para sua época? Mulherengo? Vaidoso porque foi para a guerra querendo ter status de herói? Cheio de dinheiro? Mas quando ele foi para a fonte, também estamos na quaresma, a cruz, quando ele foi e parou diante de uma cruz, numa igreja semi-destruída, Jesus falou: restaura a minha igreja. Ele foi de reconstruir igrejas que estavam semi-destruídas na guerra. Jesus fala de novo: restaura a minha igreja, restaura o coração do homem. E ele entendeu que o primeiro coração era o dele. Ô gente, quando São Francisco abriu o coração para ser restaurado, primeiro Deus mudou quem? São Francisco. Quando Deus encontrou nele abertura para que ele fosse transformado, os amigos dele que faziam toda aquela vida promíscua, perdida, começaram a largar tudo para viver com ele na rua. Se você fosse olhar no tempo de hoje, São Francisco foi um morador de rua, basicamente, no começo. Ele ficava andando por aí, e jovens queriam estar com ele, largavam bebida, largavam promiscuidade, largavam tudo. Mas quem foi a primeira pessoa que foi mudada, minha gente? São Francisco. Santa Clara largou toda a sua vida para também seguir os passos de São Francisco, onde nasceu as Clarissas. Santo Agostinho, outro homem, esse era pobre, mas era vaidoso, queria ser o maior orador do império. Também era beberrão, também era um homem de muitas mulheres. Quando ele escuta a voz da igreja através de Santo Ambrósio dizer para ele: olha, o que você quer, Santo Agostinho? Santo Agostinho fala: eu sou o maior orador, eu sou filósofo, eu busco a verdade. E Deus, na pessoa daquele Santo Ambrósio, fala: em vez de você buscar a verdade, deixa a verdade te encontrar. E Santo Ambrósio, ao falar isso para Santo Agostinho larga tudo e vai ser todo de Deus. Quem foi a primeira pessoa que foi transformada, minha gente? Santo Agostinho. Deixa eu te dizer então, esses dois santos, eles largaram o que eles não eram para viver aquilo que eles eram. Eram chamados a serem homens de Deus. Irmãos, irmãs, dentro do seu grupo Jovens Sarados, não se preocupe se as pessoas te chamam ou não chamam, te escolhem ou não te escolhem, se te colocam como servos ou não. Não se preocupe se alguém sorriu ou não sorriu, porque claro, vai ser muito bom se seu grupo todos te abraçarem. Mas não fique triste se você chegar no seu grupo, ninguém te abraçar, porque no seu grupo você é chamado a ser aquilo que Deus te chama a ser, amém? Aquilo que Deus te chama a ser. Eu falei isso ontem, falo hoje. Aquilo que Deus te chama a ser. Então, não fique preocupado com aquilo que as pessoas não deixam você ser, mas fique preocupado com aquilo que Deus está te pedindo que você seja hoje. O que você ainda não arrancou da sua mão? O que você ainda não arrancou dos seus pés? O que você ainda não arrancou do teu coração? Seja aquilo que Deus quer que você seja. Largue, seja a vaidade, o orgulho ferido. Largue aquela decepção. Dê na misericórdia de Deus. Largue aquela ira. Coloque na misericórdia de Deus. Mas seja aquilo que Deus quer que você seja. O que é ser aquilo que Deus quer que você seja? Quem já ouviu falar de São Benedito? Bota a mãozinha bem alto. São Benedito, ele era o santo que ficava na cozinha. Ele era o porteiro daquele convento. E um dia também ele foi colocado para ser o prior. E depois ele voltou a ficar na cozinha. Por que ele se tornou santo? Ei, escuta isso. São Benedito, ele foi
o melhor cozinheiro daquele convento. Ele foi o melhor porteiro daquele convento. Ele foi o melhor prior daquele convento. Para dizer para mim e para você: seja 100% daquilo que Deus te chama a ser, aonde você estiver. Se for para sentar nessa cadeira, seja 100% aquele que quer ser formado. Se for para tocar no ministério, seja 100%, como o Padre Edmilson falou, o melhor que toca no violão, o melhor que toca no teclado, o melhor que toca aqui na canção. Mas se te tirarem, não tem problema. Seja o melhor que vai limpar o banheiro dos maranatás, que vai limpar o banheiro do seu grupo, que vai lá preparar aquele suco, como o Padre Edmilson falou, e ser o melhor suco. Você vai até falar assim: eu estou até com um trocadinho, aqui está aqui suquita, mas eu vou colocar aqui, quem sabe, um suco Aurora. Amém? Mas seja o melhor naquilo que você faz. Seja 100%. Não seja 30, não seja 40, não seja 50. Seja um santo aonde você estiver, dentro do seu lugar. E aí, minha gente, aí sim a gente vai entendendo que é a docilidade dos santos, é a docilidade de viver esse desafio. Fazendo um paralelo, Padre João escreveu Canção Nova, uma obra de Deus. Jovens Sarados, uma obra de Deus. Eu e você precisamos tomar consciência que nós não estamos num grupo simplesmente, nós estamos numa obra de Deus. Você já parou para prestar atenção nisso? Você está numa obra de Deus, e mais do que você estar numa obra de Deus, você é uma obra de Deus, amém? Você é uma obra de Deus. Então, como vencer os desafios deste mundo, as tentações deste mundo? É não se esquecer que você é uma obra de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. É não você se esquecer que Deus te escolheu, não pelo que você pode ser ou deixa de ser, em qualidades, em dons. Ele te escolheu porque Ele te ama. Ele te escolheu porque Ele te quer. Diz a palavra, Deus escolheu aqueles, Jesus escolheu aqueles que Ele queria. Se você não gosta do seu coordenador, eu vou dizer para você, você está batendo de frente com Deus, porque foi Deus quem escolheu ele para ser coordenador. Se você não gosta do seu servo, me desculpe, você está batendo contra Deus, porque foi Deus que escolheu esse servo para estar no seu grupo. Ah, ele é questionador? Ótimo! Que bom que ele é questionador. Você precisava de um questionador ao seu lado. Ah, ele fica te enrolando. Ah, que bom que ele te enrola, porque Deus colocou ele para te santificar. Como é que você vai ser santo se não tiver provas? Só que é dentro do seu grupo que você treina como ser esse santo, para que você saia no mundo e quando vier as tentações, faça como São Francisco. Essa pregação foi até do Padre José Augusto, lá quando era candidato ainda. Ele dizia que aí São Francisco, na porta do local onde ele estava com os jovens dele, apareceu um monte de mulher nua para tentá-los. São Francisco falou assim: entra todo mundo. Entrou todo mundo. Aí São Francisco, pelo menos assim me contaram a história, ele pegou na roseira, apertou na mão, para que aquela dor fosse maior do que o desejo da carne. Irmão, se você precisa pegar numa roseira e apertar na mão sua, aperta. Mas eu vou te dar um caminho melhor. Essa roseira está lá no rosário seu. É só você pegar o rosário e apertar com gosto e rezar. Você reza o rosário, o Imaculado Coração de Maria, ó, vai triunfar na sua vida. Ó, gente, quantas vezes, eu falo por mim, quantas vezes a minha vontade é de pegar um irmãozinho, pegar no cabelo e jogar bem longe. E quantas vezes eu pego o rosário e vou rezando: Senhor, eu já estou aqui deixando de ser o que o Senhor quer que eu seja, então tira essa raiva de mim, tira. Já está vindo o homem velho, o homem da capoeira, tira isso de mim. Não quero dar nenhuma chapa giratória em ninguém aqui não. Mas depois eu rezo no segundo, no terceiro, no quarto. O primeiro é para mim, o segundo, terceiro, quarto, quinto mistério. Muda aquele irmãozinho, muda ele. Olha, quantas vezes eu já fiz a experiência de ver o irmãozinho voltar
diferente para falar comigo. Mas quantas vezes, inúmeras vezes, eu vejo Deus tirar de mim aquilo que Ele não gerou em mim: ódio, raiva, ira. Amém? Você quer vencer? Reze o rosário. Estava no Rio de Janeiro, Joyce está aqui. Quantas vezes indo nos metrôs, VLTs, nas vans, quantas vezes indo ali, só rezando o rosário. Aí, às vezes o pessoal olhava, ficava vendo um padre aqui na van. Nossa, parece que padre não anda de van. Não sei, padre Bruno, parece que a gente não anda de van. O padre aqui, andando aqui no trem, o padre aqui andando no metrô. Quantas vezes eu olhava para essas pessoas que estavam ali rezando: Senhor, quietinho, sem falar nada, que nesse momento, esse vagão do metrô, do trem, aconteça um Pentecostes. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Senhor, nesse Uber, que o Uber está parecendo que está na Fórmula 1, toca no coração daquele homem, que ele seja cheio do Espírito Santo, só não deixa ele repousar. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. E não estou brincando não, gente. O cara começava a andar devagar. Como você vai vencer as tentações do mundo? Unindo-se a Maria, unindo-se a Maria, rezando o rosário, cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Amados, já finalizando essa homilia, em Mateus 10, Jesus diz: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Simples como as pombas. Todo lugar que você for, lembrar: você é de Deus, você é de Deus. Diga: eu sou de Deus. Mas prudentes como a serpente. Não deixar de lado sua vida de oração. Não deixar de lado, não esquecer daquilo que Deus fez na sua vida. Fazer memória, cada vez memória. Por quê? Porque a única forma que Deus, Ele não consegue agir na sua vida é quando você usa a sua liberdade de forma errada. É a única forma de Deus não conseguir agir na sua vida, quando você quer ser inconsequente com a sua vida, com a sua liberdade. Seja alguém responsável por aquilo que Deus fez em sua vida. Seja você responsável pela sua vida. Quando você for responsável pela sua vida em Deus, você a todo momento será uma resposta do poder do Espírito Santo, aonde você estiver, aonde você se encontrar. Um dia eu estava com o padre Edmilson numa loja acho que de livraria ou de carro, não lembro agora o que era. Aí o rapaz atendendo a gente, daqui a pouco eu e o padre Edmilson falamos assim: rapaz, a gente pode rezar por você? Aí ele falou: pode. A gente pode botar a mão na sua cabeça? Eu falei: pode. E a gente ali, no balcão, com todo mundo ali, começamos a orar com ele no Espírito Santo. Para quê? Para que a gente sempre se lembre: nós temos que ser uma resposta do poder do Espírito Santo, aonde nós tivermos, aonde você estiver. Você é batizado no Espírito Santo, meu irmão? Sim ou não? Então fica de pé, meu amado, fica de pé. Já vem o ministério. Eu acho que agora vai dar aquela mudança lá que eu falei aquela hora. Sarça aqui só queima, beleza? Sempre tem. Fica de pé. Escuta o que eu vou te falar. Ser responsável pelo chamado teu. Ser uma resposta do poder do Espírito Santo. Aqueles discípulos, eles foram lançados no meio de lobos. Deus não vai te mandar para outro lugar. Eu não vou ficar te enganando aqui. Deus não vai te mandar para outro lugar, a não ser para meio de lobos. Porque o padre Edmilson deixou bem claro: Deus nos chamou como jovens sarados para o encontro dos não escutei, é no meio de lobos que você vai, porque você vai bater de frente com quem não quer deixar eles saírem. Você vai bater de frente com o inimigo. Mas aí que está o segredo: seja inteiro para Deus,
na sua vida de oração. Você precisa ser oração. Não existe mais momentos, amém? Não existe mais momentos. Você precisa ser a oração aonde você estiver. Você precisa estar íntimo de Deus aonde você estiver, para que a sarça, o fogo do Espírito Santo queime no teu coração, amém? Levanta essa mão aí, meu jovem, levanta essas mãos, canta, canta. Sarça que só queima, que não se apaga, somos tua igreja, temos te adorar neste teu altar. Somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos declara mais uma vez, sarça que só queima. Sarça que só queima, que não se apaga, somos tua igreja, viemos te adorar Neste teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir, estamos aqui. igreja, explode no poder do Espírito Santo. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra, Senhor. Mostra quem tu és. Vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Manda, Senhor. Manda teu fogo, queima de novo, queima de novo. Manda teu fogo, manda teu fogo, queima de novo, queima de novo. Manda teu fogo, manda teu fogo, queima de novo, queima, queima no fogo. Manda teu fogo, manda teu fogo, queima de novo. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos. Dá volume à sua voz, dê volume. Não desistiremos de ti, Senhor. Te perseguir até te. Não ficaremos de pé na sua glória, Senhor. Não podemos ficar de pé, Deus. Não podemos ficar de pé. Mostra-nos sua face, mostra-nos sua face. Mostra quem tu és. Vem nos visitar, nos fazer. Receba o nosso tudo, Deus. E nesse clima que eu sinto muito forte, o derramar do Espírito Santo sobre nós, vai elevando a sua voz em cânticos, vai balbuciando, porque é o Espírito Santo orar em você. Vai deixando a força do Altíssimo envolver você.
Corações estão sendo como os discípulos que iam para Emaús. Um fogo está tomando conta do seu coração. Ore. O Senhor está arrebatando corações. Pessoas estão se sentindo tomadas pela força do Altíssimo. Deixa a presença de Deus te levantar. Se você estava caído, Ele te levanta hoje. Mas o teu amor me envolve, mas o teu amor me consome. Quero me consumir diante de ti. Foi a sua presença, Senhor. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Fica de pé, mostra quem tu és. Vem nos visitar, nos fazer queimar. Só sua voz, ergue seus braços tarados. Foi solta sua voz. Que o nosso cantar, Deus, chegue aos seus ouvidos. Não, olha aqui, Senhor. Até diante da tua glória. Nada fica em pé, Deus. Mostra quem tu és. Vem nos visitar, nos fazer queimar. E eu quero convidar para selar esse momento com essa bênção. Vou proclamar esta profecia na vida de vocês, que estava lá na origem. Se você pudesse, ajoelha. Vou proclamar essa profecia. O Senhor me deu esta palavra: reconstruir-te-ei e serás restaurada, ó Virgem de Israel. Vou repetir: reconstruir-te-ei e serás restaurada, ó Virgem de Nazaré. Senhor, reconstrói neles esta profecia. Eu vos multiplicarei, para que em vocês a minha glória seja visível. O mundo saberá que eu sou santo. Eu escolho e elejo cada um de vocês, para que em vós a minha glória e a minha santidade seja visível. Eu vos observo. Sela, Senhor, sobre a vida desses jovens esta bênção, para que essa profecia ela possa transbordar na vida de cada um dos seus filhos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Levante os profetas de Deus, levante aqueles que vão visibilizar